Senhor, irmãos, familiares e amigos. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Aonde chegar esse estudo bíblico, que Deus entre com cura, com salvação, com libertação na sua casa, em nome de Santo Jesus. Vamos estar dando início a mais um estudo bíblico para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que esse estudo bíblico esteja edificando a sua vida, a sua casa. E se estiver edificando tanto você como a sua casa, divulgue esse canal da igreja. O nome do canal no YouTube é Culto Igreja Chama Viva. Divulgue, ative o sininho para você estar recebendo os estudos bíblicos e também os cultos da Igreja Chama Viva nos domingos e também nas quartas-feiras. Amém? Vamos fechar nossos olhos, que nós vamos dar continuidade, ao estudo, o que significa a minha graça te basta. Na sexta passada, nós entramos nesse estudo e hoje nós afindamos, um estudo rápido, falando do que a minha graça te basta. Amém? Vamos fechar nossos olhos agora, eleve seu coração ao Senhor, peça para o Senhor tirar todo o impedimento em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Pai amado, Pai querido, toma a direção de tudo, ó Pai querido, perdoa nossos pecados, tudo que nós fazemos, que desagrada ao Senhor, ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, tudo, ó Pai, que fazemos que desagrada ao Senhor, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas e nos perdoa, Pai querido. Agora lhe peço, toma a direção desse estudo bíblico, Pai querido, abre o nosso entendimento, dá discernimento do céu, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra, Senhor amado. Se vamos falar alguma coisa que desagrada o Senhor, já nos perdoa, Pai querido, toma a direção. E aonde chegar esse estudo, mais uma vez te peço, Senhor, entra com cura, com salvação, com libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Não se esqueça, pegar a sua Bíblia para estar acompanhando, pegar uma caneta e um papel para você estar marcando as passagens bíblicas, para depois você continuar na sua casa, onde você estiver meditando na palavra do Senhor. Amém? No estudo passado, nós aprendemos o que significa a minha graça te basta. Nós podemos sempre confiar na graça do Senhor. Nós marcamos 2 Coríntios 12, 9, também marcamos 2 Coríntios 12, 10. E o último tópico foi a graça de Deus salva todo aquele que crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados, onde está em Efésios 2, do 8 ao 9. Ele limpa de nossos pecados e nos oferece a vida eterna de graça. Jesus transforma e preenche nossas vidas porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Ele nos protege, nos sustenta, nos consola, nos fortalece e dá alegria, tudo por sua graça. Jesus nunca nos abandona. Não foi isso que nós aprendemos no último estudo? A graça de Deus não tem limites. Nós somos fracos, mas Jesus é forte. Quando todas as outras coisas em que nós colocamos a nossa confiança falham, Jesus nunca falha. Ele é o único que podemos sempre confiar. Amém? Foi isso que nós aprendemos no estudo passado, sobre a minha graça te basta. Agora mais um tópico, a graça nas dificuldades. Marca aí na sua Bíblia, no seu estudo, a graça nas dificuldades. Quando recebeu esta mensagem, Paulo estava em grande sofrimento. Ele orou fervorosamente a Deus para ser livrado de tanto tormento, mas Deus não livrou. Por quê? Deus não é um Deus de amor? Tem duas perguntas aqui. Quando Paulo orava e pedia para tirar o espinho da carne nele, que o atormentava, o nosso Deus falou para para Paulo, a minha graça te basta. Aí vem duas perguntas. Por que Deus não livrou? Por que não livrou? E se Deus não livrou, Deus não é um Deus de amor? Então tem duas perguntas aí. Por que Deus não livrou Paulo? E se Deus é amor, por que Ele não livrou? Então diz aqui, sim, Deus nos ama e quer o nosso bem. O espinho na carne vinha de Satanás, mas Deus permitiu que continuasse a atormentar Paulo para ele aprender uma lição muito valiosa. A verdadeira força não
vem de nós, entendeu, irmãos? Então, mais uma vez eu vou repetir, o espinho que atormentava Paulo vinha de Satanás, mas com a permissão de Deus, para que continuasse atormentando Paulo, para aprender uma lição valiosa, que eu e você temos que aprender, que a verdadeira força não vem de nós, entendeu, irmãos e familiares e amigos, onde estiver chegando esse estudo, a força não vem de nós. A força para suportar, a força para aguentar, a força que faz a gente levantar as dificuldades, a força que faz nos levantarmos de manhã, as forças que você tem mesmo em tantas lutas e dificuldades, a força não é minha, a força não é sua, a verdadeira força não vem de nós, e sim vem de Deus. O espinho na carne não destruiu o ministério de Paulo. Vamos parar um pouquinho e meditar? Realmente, o espinho na carne de Paulo, que atormentava Paulo, só fez Paulo se fortalecer mais ainda. Quando ele falou para Deus o livrar, né? Não foi nenhuma nem duas vezes, o Deus falou assim para Paulo: a minha graça te basta. E nem por isso o ministério de Paulo acabou. Pelo contrário, cresceu e cresceu muito o ministério de Paulo, porque o sucesso do seu trabalho não dependia da força dele, e sim da força de Deus, entendeu? Então Deus permite alguns espinhos da carne, algumas dificuldades na minha vida, na sua vida, algumas tormentas na minha vida, na sua vida, algumas lutas na minha vida e na sua vida, e Deus fala assim, ó, a minha graça te basta, que é para a gente ver que não é pelas nossas forças, e sim pelas forças de Deus. Então aqui, ó, porque o sucesso de seu trabalho não dependia da força de Paulo. Vamos agora e marque aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 4, do 7 ao 9. Do 7 ao 9. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9. 2 Coríntios 7. 2 Coríntios, o capítulo... 2 Coríntios 4, perdão. 2 Coríntios 4, já achei aqui, o versículos 7 e 9 diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Temos, porém, esses tesouros em vasos de barro, para a excelência do poder, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó, porém, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí, o 8 diz assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém, irmãos? Então, nessa luta, nesse espinho na carne de Paulo, e talvez você tenha um espinho na carne, ou a sua está passando por alguma dificuldade, ou passando por alguma luta, a graça do Senhor nos basta. Para o quê? Para nos suportar e saber que a vitória não vem de mim nem vem de você. A vitória vem de Deus. Amém? Paulo descobriu, então você marcou aí 2 Coríntios 4, do 7 a 9, para você meditar um pouquinho mais. Paulo descobriu que em Jesus até o sofrimento podia ser usado para o seu bem. Irmãos, marca aí no seu rodapé, onde você está marcando aqui, ó. Paulo descobriu que em Jesus, em quem? Em Jesus, irmãos. Paulo descobriu que até o sofrimento podia ser usado para o seu bem. Então marca aí que esse sofrimento, às vezes, que nós passamos, o nosso Jesus Cristo, nosso Deus, usa para usar para o nosso bem. Parece coisa louca, né, irmãos? Não é que parece, não, mas ele usa o sofrimento, ele usa as dificuldades ainda para transformar no nosso bem. Sabe quando a maldição se transforma em bênção? Deus transforma a maldição em bênção. Sua dor aproximou-se de Deus e o ajudou a confiar mais na graça de Deus. Então, a dor de Paulo, né? A dor fez com que Paulo se aproximasse mais de Deus e o ajudou a confiar mais na graça de Deus. Então, irmãos,
se aproxime do Senhor, confie na graça do Senhor, confie na graça de Deus. Paulo encontrou alegria em Deus, apesar de todas as circunstâncias difíceis de sua vida. Vou ler novamente, Paulo encontrou alegria em Deus, apesar de todas as circunstâncias difíceis de sua vida. Vai em Filipenses 4, do 12 ao 13. Filipenses 4, o capítulo é o 4, Filipenses 4, do 12 e 13. Então, você marca aí na sua Bíblia, acha também, Filipenses 4, o 12 e o 13 diz assim: olha o que Paulo fala ao povo de Filipe. É Paulo escrevendo a carta aos Filipenses. Paulo escreveu carta lá para o povo de Filipe e ele escreve assim no 12 e no 12 e 13. Versículo 4, versículos 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas, estou instruído. Instruído por quem? Por Deus. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Olha o que Paulo escreve aqui ao povo de Filipe. Tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Olha o que Paulo está falando aqui, irmãos. Ele sabe estar abatido, mas também tem abundância. De toda maneira que as coisas que estão instruídas, porque ele está instruído por Deus. Tanto ter fartura, como passar fome. Como ter abundância, como padecer de necessidade. Olha o que ele fala no 13, que é isso que nós vamos ver agora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, que tremendo. Não é o que Paulo fala aqui, teve abundância, mas passou necessidade. Teve fartura, passou fome. Teve abundância e padeceu necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem que fortalece? Jesus Cristo, irmãos. É Jesus. Então Paulo, mesmo com o espinho na carne, e pedindo para Deus tirar o espinho na carne, o que atormentava Paulo, Deus falou assim: a minha graça te basta, Paulo. E Paulo aqui, nesse versículo nós lemos de Filipenses 4, do 12 ao 13, que ele teve bonança, fartura, mas passou fome. Teve onde dormir, mas também dormiu na rua. Teve abundância, mas passou necessidade. Aí ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? O exemplo de Paulo não significa que Deus quer nos fazer sofrer sem que Ele não vai nos livrar. Vou ler de novo para os irmãos entenderem. O exemplo de Paulo não significa que Deus quer nos fazer sofrer, nem que Ele não vai nos livrar. O sofrimento acontece a toda a gente, mas Deus pode mudar a situação para o nosso bem. Amém? Agora, como Deus pode mudar a situação para o nosso bem? Marca aí, Romanos 8, 28. Então, marca aí Romanos e abra a sua Bíblia. Romanos 8, que vai estar aqui. Romanos 8, o versículo 28. Aos Romanos, versículo 8, ou capítulo 8, versículo 28, diz assim, 8, 28 de Romanos: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Irmãos, eu vou ler de novo, que é profundo. E sabemos o quê? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo, irmãos, nós temos que saber que tudo contribui, que Deus faz de tudo para contribuir, porque Ele nos ama, para aqueles que nós somos chamados para o seu decreto. Então, eu e você somos chamados, irmãos. E você tem essa promessa de Deus, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, confia na graça de Deus. Temos todo o direito de pedir a Deus que Ele nos livre, né? Eu e você, nós temos todos os direitos de pedir a Deus que Ele nos livre. Mas também podemos aproveitar cada circunstância da vida para nos aproximarmos
mais de Deus. Eu paro um pouquinho aqui e vamos refletir. Então, irmãos, nós temos que aprender que em todas as circunstâncias, nas suas lutas, mas nas suas vitórias, nas suas necessidades, mas também nas suas bonanças, todos nós podemos aproveitar todas as circunstâncias da vida que Deus permite que eu e você passamos para o quê? Para fazer com que nós nos aproximamos mais ainda do Senhor nosso Deus. Amém? Nos tempos difíceis podemos confiar que Deus vai fazer o melhor para nós. Por isso, seja retirar o sofrimento ou usar o sofrimento para o nosso bem. Eu vou repetir, irmão, nos tempos difíceis, nós podemos confiar que Deus vai fazer o melhor para nós. Por isso, seja Ele retirar o sofrimento ou usar o sofrimento para o nosso bem. Que coisa, né, irmãos? Só Deus mesmo usar as nossas dificuldades para transformar e nos fortalecer e nos achegar mais perto dele. Para o crente, todo sofrimento é temporário. Eita, irmãos, marque isso e tenha certeza. Para todo crente, aquele que crê em Jesus, nosso Deus, todo sofrimento é temporário, mas a graça de Deus é para sempre. Eu vou repetir para você escrever e nunca mais esquecer. Ó. Para o crente, todo sofrimento é temporário, mas a graça de Deus é para sempre. Vamos em 2 Coríntios? 2 Coríntios 4, para nós encerrarmos. 2 Coríntios, o versículo é o 4, e o versículos 16 e 18. Marca aí, 2 Coríntios, o capítulo 4, versículos 16 ao 18, diz assim, ó. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que é o exterior nosso, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Irmãos, que palavra abençoada. Porque olha o que nosso Senhor fala aqui, nosso Deus fala aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, o Senhor está falando que a minha tribulação e a sua é leve e momentânea, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Não guarde esse versículo no seu coração. Então o Senhor fala aqui, ó, para todo crente o sofrimento é temporário, mas para a graça de Deus é para sempre. Então, confie na graça de Deus. Se você estiver passando alguma luta, alguma tribulação, se você tem um espinho na carne que te atormenta, vai te fortalecer, você vai sair dessa situação mais fortalecido em Deus. Aprenda, irmãos, que a graça do Senhor basta. Amém? Então estamos encerrando o que significa a minha graça te basta. No próxima semana estaremos entrando com um estudo novo. Espero que tenha edificado, espero que Deus tenha aberto nosso entendimento e nós colocamos em prática. Se ficou alguma dúvida, nos pergunte, nos responda, nos pergunte que nós estaremos respondendo em nome de Jesus. Vamos encerrar em nome de Jesus? Eu espero que tenha edificado a sua vida, que a graça do Senhor nos basta. Feche seus olhos, vamos orar agora, agradecer por tudo que Deus tem feito até aqui, que o Senhor tem nos sustentado, que a graça do Senhor nos basta. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Pai, obrigado por mais esta lição, por mais aprender, porque estamos aprendendo mais e mais de Ti. Pai, te peço mais uma vez que aonde chegar esse estudo, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Pai. Abre discernimento, dá discernimento da sabedoria do céu, em nome de Santo Jesus, que a Tua graça nos basta, Pai. Aonde chegar, Pai, esse estudo, te peço em nome de Jesus, na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, guarda, protege, abençoa, livra de todo mal, dá vitória, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Espero que tenha edificado e você tenha gostado desse A Minha Graça Te Basta, porque a graça de Deus
nos basta. Amém? Fique com a paz do Senhor, Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.